Pare agora. Não continue passando vídeos. Se você chegou até aqui, existe um motivo espiritual que vai além do algoritmo. Há momentos em que Deus interrompe a pressa humana para reposicionar destinos. A oração que você vai ouvir não é comum. Ela nasceu da dor, atravessou gerações e hoje alcança você. Jabes não tinha status, não tinha destaque, não tinha herança. Mas tinha algo que muda qualquer história. Consciência espiritual de que aceitar limites não é humildade, é desistência silenciosa. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, aceitando menos do que sabe que poderia viver, sobrevivendo quando nasceu para avançar. Jabes nasceu com um nome marcado pela dor, mas ele decidiu não morrer dentro da própria história. Hoje, antes de orarmos, entenda isso. Deus não se move pelo passado que você carrega, mas pela oração que você tem coragem de fazer. E essa oração começa agora, se você decidir permanecer. Por isso, eu te peço algo simples, mas poderoso. Fique até o final. Não saia no meio. Essa oração foi construída em etapas, e quem abandona antes perde a chave final. Se o seu coração já sentiu algo diferente, isso é sinal de que Deus está falando com você. Permaneça. Ouvir até o fim é um ato de fé. Jabes começa com um pedido direto. Oh, que me abençoes, sem rodeios, sem discurso religioso. Ele entendeu que viver sem a bênção de Deus é caminhar pesado, cansado e limitado. Muitos hoje trabalham, lutam, se esforçam, mas não avançam porque fazem tudo sem a bênção. E bênção não é sorte, é permissão divina para prosperar sem se destruir no processo. Senhor, abençoa agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Abençoa a mente cansada, o coração frustrado, os sonhos que foram adiados pelo medo ou pela dor. Abençoa quem já tentou de tudo e mesmo assim sente que algo sempre trava. Que a tua bênção traga clareza, paz e direção. Que essa pessoa volte a acreditar que ainda é possível viver algo novo. Se você deseja essa bênção, concorde em silêncio agora. Não precisa falar alto. Deus responde posicionamento, não volume. Continue ouvindo, porque a bênção que Jabes pediu não parou aqui. Ela avançou. Existem ciclos que se repetem não por acaso, mas por falta de ruptura espiritual. Jabes sabia que precisava quebrar o padrão. Ele não pediu apenas o suficiente para sobreviver. Ele pediu algo maior do que sua realidade permitia. Isso é fé. Fé não nega a realidade, mas se recusa a ser governada por ela. Pai, quebra agora todo o ciclo de escassez, atraso e frustração na vida de quem me ouve. Onde gerações viveram limitadas, libera avanço. Onde sempre faltou, começa a sobrar. Onde houve repetição de dor, estabelece um novo começo. Que essa pessoa não viva mais presa a histórias antigas. Se você sente que vive ciclos que se repetem, não se distraia agora. Essa parte da oração é para você. Permaneça atento. Deus está tratando raízes, não apenas sintomas. Quando Jabes pede para Deus alargar suas fronteiras, ele está dizendo: eu não quero mais viver preso ao espaço que me deram. Fronteiras representam limites emocionais, financeiros, espirituais. Muitos se acostumaram com limites porque confundiram medo com prudência, mas Deus nunca chamou ninguém para ficar pequeno. Senhor, alarga agora as fronteiras dessa vida. Expande a visão, aumenta a capacidade, destrava oportunidades. Onde antes não havia espaço, cria lugar. Onde havia portas fechadas, abre caminhos inesperados. Que essa pessoa veja claramente que foi o Senhor quem fez. Se você deseja crescer mais com Deus, continue. Crescer sem Deus destrói. Crescer com Deus estabelece. Algumas fronteiras não estão fora, estão dentro. Pensamentos limitantes, traumas antigos, palavras negativas recebidas no passado. Pessoas que nunca avançam externamente porque estão presas internamente. Jabes nos ensina que Deus também expande a mente antes de expandir a vida.
Pai, quebra agora toda mentalidade de escassez, toda voz interna que diz não vai dar, não é para você, você não consegue. Substitui mentiras por verdade, medo por fé, insegurança por convicção. Respire fundo. Essa oração não é emocional, ela é transformadora. Continue ouvindo. Ele entendeu um princípio eterno. Crescer sem a mão de Deus é perigoso. Por isso ele pediu presença, direção e sustento. A mão de Deus representa governo. Onde a mão do Senhor está, o erro não domina. Pai, coloca tua mão sobre essa vida agora. Guia decisões, corrige rotas, protege caminhos, que essa pessoa não caminhe mais sozinha, mesmo quando não entender, que confie. Se você precisa da mão de Deus, permaneça. Estamos entrando na parte decisiva. Há dias em que a fé enfraquece, dias em que o silêncio pesa, mas a mão de Deus sustenta quando a força humana acaba. Jabes sabia disso. Senhor, sustenta quem está cansado, renova quem quase desistiu, fortalece quem está ferido. Que essa pessoa sinta agora que não está abandonada, não saia agora. O fechamento desta oração é uma chave espiritual. Crescimento espiritual nunca acontece sem resistência. Jabes entendeu isso. Quanto mais alguém avança, mais oposição surge, nem sempre visível, nem sempre humana. Existem batalhas que não aparecem no corpo, mas atacam a mente, a fé e a constância. Muitos desistem não porque são fracos, mas porque ignoram que o avanço desperta confronto espiritual. Jabes não foi ingênuo. Ele orou por livramento antes que o mal encontrasse espaço. Pai, livra agora essa vida do mal visível e invisível. Livra de ataques espirituais, armadilhas ocultas, intenções contrárias e palavras lançadas contra o destino dessa pessoa. Cancela toda a ação que tenta gerar confusão, atraso ou desgaste emocional. Que toda seta preparada caia por terra. Que nenhuma estratégia maligna encontre acesso, permanência ou autoridade sobre essa vida. Se você sente que enfrenta batalhas que não sabe explicar, receba essa proteção agora. Não racionalize, apenas concorde. O livramento de Deus não faz barulho, mas é eficaz. Continue ouvindo esta oração até o fim, porque quem permanece debaixo da cobertura divina não é atingido pelo que foi preparado para destruir. Deus nunca planejou que você fosse governado pela dor. Dor não é identidade, não é herança eterna, não é sentença final. Jabes pediu algo profundo, que a dor não o acompanhasse. Ele sabia que carregar feridas abertas distorce decisões, enfraquece a fé e rouba o futuro. Muitos hoje vivem presos não pelo que estão passando agora, mas pelo que nunca foi curado no passado. Pai, cura agora feridas antigas que ainda sangram em silêncio. Fecha ciclos dolorosos que nunca foram encerrados corretamente. Liberta essa pessoa do peso emocional que ela carrega há anos. Remove a culpa, o ressentimento, o trauma e a tristeza acumulada. Que a dor não dite mais comportamentos, escolhas ou reações. Que a cura venha de dentro para fora. Se essa parte da oração falou diretamente com você, permaneça. Não saia agora. Estamos chegando ao fechamento e ele não é apenas um encerramento, é uma decisão espiritual. Quem permanece até o final não apenas ouve uma oração, mas se posiciona para viver uma nova etapa. A Bíblia registra algo raro e direto, e Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu. Não diz parte, não diz algumas coisas, não diz quando fosse conveniente. Deus concedeu tudo. Isso nos revela um princípio espiritual poderoso. Quando a oração nasce de um coração alinhado, Deus responde sem reservas. Hoje, essa mesma palavra continua viva. O mesmo Deus que ouviu Jabes está ouvindo você agora. Nada mudou no céu. Mas existe algo que muitos ignoram. Respostas espirituais exigem continuidade. Uma oração isolada fortalece, mas uma vida de constância transforma. Jabes não foi apenas alguém que orou uma vez. Ele se posicionou espiritualmente.
É por isso que tantos recebem um toque, mas poucos permanecem no processo. Crescimento espiritual não acontece por emoção momentânea, mas por decisão diária de permanecer conectado àquilo que edifica. Por isso, se essa oração falou com você, não deixe este momento se perder. Inscreva-se agora no canal. Aqui você recebe direção espiritual contínua, orações estratégicas e mensagens que fortalecem sua fé todos os dias. Inscrever-se não é apenas apoiar um canal, é escolher permanecer em um ambiente que alimenta sua fé. Inscreva-se agora e permita que Deus continue alargando suas fronteiras.